Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Mais um café com penal no ar, agora com essa vista maravilhosa, né? Falando aqui diretamente do Vale do Capão, apelidado Dr. Roberto de Paraíso, fazendo mais um café com penal, curto, direto e objetivo. Hoje mais curto, direto e objetivo ainda, né? Afinal tem que aproveitar esses dias de folga, aproveitar um pouquinho essa natureza. E vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante que muita gente tem dúvidas, eu assisto muita audiência, o povo não sabe fazer, que é como inquirir uma testemunha. Sempre falo por aqui de audiência, que é onde separa o joio do trigo, que é a parte mais importante do processo penal, mas muita gente ainda acaba pecando bastante mesmo, pecando bastante nessa inquirição de testemunha. Para quem vai chegando aí, ainda é calor no nosso café com penal. Nosso café com penal geralmente acontece num ambiente indoor, num ambiente fechado, mas vocês sabem que eu estou aqui todas as quartas-feiras há 109 semanas. Se eu não perdi a conta, não sou muito bom de conta, 109 semanas seguidas, claro, não ia parar de fazer porque eu estou em viagem. Isso é liberdade profissional, como disse meu amigo Tássio Martins. É por isso que larguei um cargo público, um cargo em comissão, é por isso que saí de outros empregos privados para viver a vida que eu quero viver, para viver a liberdade, claro, não sem trabalho. Eu acordei hoje 5 horas da manhã, já fiz prova, já fiz expedição, vou pro café com o penal e daqui a pouco vamos dar uma volta por aí para curtir um pouco a vida, afinal a vida passa muito rápido. Queridos, todas as quartas-feiras eu estou por aqui conversando com vocês sobre temas polêmicos, sobre temas da prática da advocacia criminal. E para começar, efetivamente, o tema desse Café com Penal 109, que é como inquirir uma testemunha, está até errado aí na agonia aqui, a zorra do título. Como inquirir uma testemunha, meus queridos? Como é que eu posso inquirir uma testemunha? Confirma para mim para a gente conversar se o áudio tá beleza, se o vídeo tá tranquilo. Fique aí 20 minutinhos, a gente vai conversar sobre inquirição de testemunha. Repito, como inquirir uma testemunha, para a gente conversar um pouquinho. Dá só um joinha para eu começar a estabelecer com vocês algumas premissas para você, com certeza, fazer uma inquirição bem delineada. Tudo ok? Valeu, Robertão. Então, queridos, aperta o play. Café com Penal, episódio 109 está no ar. Olha que tema extraordinário. Como inquirir uma testemunha. O que é que eu quero que vocês entendam aqui nessa live? Primeira coisa que eu sempre falo de audiência, sempre falo mesmo de audiência, Catarina, Crislane, Danilão tá por aí, é que a audiência, gente, não é lugar de improviso. A advocacia não é lugar de improviso, a advocacia criminal, com muito mais razão, não é lugar para improvisar. Vejo muitos colegas aí, que sem querer falar mal dos outros, são estratégias diferentes. Vejo muitos colegas, perfeito, vou falar sobre isso, Brunão, que não chegam numa audiência criminal com a estratégia bem definida. Fazem perguntas retóricas, genéricas para uma testemunha. Sempre digo que vira para a testemunha e diz: testemunha sabe dizer se isso ocorreu ou não ocorreu? Gente, sempre digo isso. Se você quiser equilibrar a balança, você precisa conhecer melhor o processo. O processo penal, ao contrário do que te contaram por aí, ele não é feito para absolvição, ele é feito para a condenação. Se você, advogado, não faz nada, o processo penal entra numa automatização que vai desde o inquérito policial até a sentença condenatória. Isso é invariável. Aperta o play, sempre digo isso, e sai lá o papel pronto, que é uma condenação criminal. Você precisa apertar um stop nesse meio do período, e o ponto mais importante é a audiência criminal. Então, primeiro, faz o relatório circunstanciado, mas principalmente, gente, chega na audiência, na oitiva, com um objetivo muito bem definido. Quem é que eu vou ouvir agora? É a testemunha A? Quem é a testemunha A? O que é que a testemunha A pode falar? O que é que a testemunha A falou no inquérito policial? Eu não tenho como sentar minha bunda numa cadeira em uma sala de audiência se eu não sei exatamente o que essa testemunha falou no inquérito ou, se for testemunha rolada pela defesa, vai falar agora. Se for para anotar uma premissa desse dia hoje fantástico, anote, ó. Advogado não pergunta o que não sabe resposta. Se você está atuando defensivamente, não sabe a resposta, é melhor você não perguntar, para não dar um tiro contra o pé, não produzir prova contra o seu cliente. Então, primeira coisa, saiba o que você vai perguntar, se souber a resposta. E como é que eu vou saber a resposta, Caio? Eu vou adivinhar? Não. Simples. Vou olhar o inquérito. As testemunhas arroladas pela acusação, invariavelmente, elas foram arroladas lá no inquérito policial.
Então você já sabe tudo o que ela disse, pontos positivos do depoimento, pontos negativos do depoimento, e as suas testemunhas arroladas por você e pela defesa, você também tem que saber o que ela disse. Então, primeira coisa, cara, advogado pode conversar com testemunha? Pode não. Deve conversar com testemunha. Repito, deve conversar com testemunha e fazer um teste antes de conversar. Não é induzir testemunha, não é orientar a zorra da testemunha, mas até para rolar alguém, eu preciso saber o que esse alguém sabe. Então conversa sim, não tem problema nenhum com as cautelas necessárias. Pergunta o que viu, o que não viu, explica o procedimento. Não caia no erro de ouvir uma testemunha que você não sabe o que ela tem a dizer. Até porque, se nessa entrevista ela diz algo que não é interessante para a defesa, você não vai rolar, velho. Então, de novo, o advogado não pode orientar, até porque nós defendemos a legalidade. Mas podemos sim fazer um filtro, até porque quem vai rolar a testemunha sou eu. Então, primeira ideia, saiba o que fulano tem a dizer quando for inquirir. E é com I, de novo, quando for inquirir a testemunha. Ponto. O que mais, cara? Chegue lá, segundo passo, com um objetivo muito bem definido. Quem não sabe para onde vai, gente, nenhum caminho vai servir. Você precisa saber detalhadamente qual é o seu objetivo com aquela oitiva. Por exemplo, Caio, se eu estiver querendo uma contradição de uma testemunha, meu objetivo é chegar a uma contradição. Eu vou estar com o depoimento dela anterior, eu vou começar com perguntas abertas, para depois esmiuçando a pergunta. Isso é técnica. Sim, o que a senhora tem a dizer sobre o fato? Conversa vai, conversa vem. E fulano estava vestido como? Qual era a cor da camisa de fulano? Branca. Ela falou na outra que era azul. Fulaninho falou que era preta. Se a gente quiser pegar contradições, isso é definido antes. Eu defino a tese de defesa. Eu sempre cito o exemplo de um furto por abuso de confiança que eu atuei, em que o objetivo defensivo era quebrar a qualificadora do abuso de confiança. A gente tem que chegar na oitiva da vítima ou da testemunha com um roteiro de perguntas pré-definido, gente. A audiência começa meses antes da audiência. Quando eu sento lá, eu só vou executar todo um cronograma. Mas percebo que as perguntas têm que ter uma ordem lógica. Eu pergunto uma coisa de cada vez, uma coisa encadeando a outra até chegar onde eu quero. O objetivo, por exemplo, dessa oitiva era simplesmente quebrar o abuso de confiança. Então eu tinha que provar que não havia uma confiança para ser abusado. Estudei, li o que a vítima disse no inquérito e tracei o meu roteiro. É assim que a gente vai inquirir qualquer pessoa. Eu virei para ela e perguntei simplesmente, diretamente: calma, senhor fulano, consta nos autos que o seu estabelecimento foi furto de um furto de fulano. Bom, procede? Procede, sim, senhor. Me conte uma coisa, o senhor está quantos anos no ramo? Ah, Caio, eu estou no ramo há 35 anos. 35 anos o senhor é dono dessa empresa? Sim. Tenho certeza que o senhor sempre conduziu de maneira proba, de maneira legal. Já foi vítima de vários furtos anteriormente? Ou o senhor toma cuidado? Não, tomo todas as cautelas necessárias. Aqui na empresa a gente tem digital para entrar, só entra não sei aonde. Percebe que eu conversando com ele eu consegui chegar à minha tese? Que era mostrar que não havia uma confiança que facilitasse a subtração. Isso é concatenar as ideias e perguntando aberto o que foi, é verdade, como foi. Sim, no caso, como é que ele pegou? Ah, não, eu vi pela câmera de segurança. Ah, tinha câmera de segurança? Se tinha câmera de segurança é porque eu não confiava nos seus funcionários. Não, doutor, sabe como é o dia de hoje? Cheguei no meu fundamento. Mas só cheguei lá porque eu tinha um objetivo. Estava conversando com o Cristiano Lázaro, um processo que ele atuou, a gente conversou muito a respeito. O cidadão estava sendo acusado de embriaguez ao volante, não de ter praticado uma lesão corporal culposa sob o efeito de álcool. Não foi feito o bafômetro. Uma testemunha que disse que ele estava bêbado. Ponto. Disse que aparentava estar bêbado. Ele disse que não havia bebido, que havia tomado uma medicação, enfim. Eu queria comprovar que a testemunha não tem como ter a sensibilidade, naquele caso, de provar que ele estava bêbado. Eu vou de vez? Ele estava bêbado ou não estava? Não. A gente começa a ler. O senhor afirmou no inquérito que aparentemente fulano estava sob efeito de álcool. A partir de que você chegou a essas conclusões? Ah, ele andava assim. Ah, ele falava embolado. Ou eu mesmo perguntava, ele falava embolado? Falava embolado. Se o senhor não sabe, isso são todos os... O que eu acabei de narrar, o senhor afirmou que viu, são todos os sintomas de uma concussão cerebral. Não entendi.
O senhor mesmo afirmou que ele estava com a marca na testa, havia batido a cabeça no volante. Não sei se o senhor sabe, esse tipo de conduta gera uma concussão e todos os sintomas que o senhor atribuiu à alcoolemia são similares aos sintomas de uma concussão cerebral. O senhor é médico? Não. Então o senhor sabe afirmar com veemência se foi sintoma da concussão ou do álcool? Não, senhor. Não sei, senhor. Muito obrigado. Ah, Caio, você é um fenômeno. Até sou. Você é um gênio. Até sou. Mas não por isso, gente. É porque eu estabeleci previamente toda essa ideia. Por que eu cheguei nessa pergunta? Eu cheguei nessa pergunta porque eu tinha um objetivo muito bem definido, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Deu para entender? Então quero que vocês entendam que para ouvir uma testemunha ou quem quer que seja, você precisa necessariamente ter um objetivo muito bem definido. Dá um joinha aí se estão entendendo ou só estão prestando atenção aí na nossa paisagem, os bichinhos gritando, pulando. Tudo ok? Então o primeiro passo era esse. Eu queria orientar vocês nesse sentido. Mais 2 passos, hoje é direto, objetivo, para a gente não perder muito tempo aqui. Valeu, Fabão, Carla também, bem-vinda, Lázaro e demais, Beto. Eu tenho que estudar o processo para saber o que eu quero. Eu quero provar que fulano de tal disse que aprendeu a substância porque está a minha atitude suspeita. Eu vou ampliar até ele chegar lá. O que é atitude suspeita, mesmo que eu não entendi direito? A atitude suspeita é assim, assim, assado. Não, meu irmão, um abraço. A atitude suspeita é assim, assim, assado. Mas não vai surgir na hora uma tese mirabolante, não. Vai surgir a tese que você estudou muito tempo antes, porra. Simples. Deu pra entender? Tranquilão? Vamos seguir. Mais 2 tópicos, gente. Muita gente me pergunta, eu já vi gente fazendo errado, Caio, como é que eu vou contraditar uma testemunha? Nagera até mandou na escola, adoro contraditar a testemunha. É divertido. Mas você sabe contraditar? Sabe o que alegar, o momento, a forma, como provar? Como é que eu contradito uma testemunha, Caio? Primeiro, eu tenho que saber as hipóteses de contradita, né? A contradita de testemunha é quando eu tenho alguma dúvida sobre a imparcialidade dela. Questões de suspensão, de impedimento também vale. Vamos pensar. Não importa por que parte a testemunha tenha sido arrolada, tá? Não tem testemunha de defesa, tem testemunha arrolada pela defesa. Não importa que parte arrolou a testemunha é do processo, a testemunha é do juízo. Então você tem que ser imparcial como testemunha. A contradita, ela visa justamente discutir a questão da imparcialidade. Isso é sobre como inquirir a testemunha. Repita, inquirir. Queridos, o que é que eu quero que vocês entendam agora? Qual o momento e como eu provo? Então, tecnicamente, o momento para contraditar uma testemunha é após a qualificação e antes de firmar o compromisso. Que eu vejo gente agoniada. Doutor, eu queria contraditar. Nem começou, doutor. Espere aí, por favor. Então você vai esperar contraditar a testemunha, o magistrado vai perguntar se tem amizade, se tem inimizade. Nesse momento, antes de firmar o compromisso, excelência pela ordem, gostaria de contraditar a testemunha, tendo em vista que ela é inimiga de fulano, tendo em vista que ela tem interesse no feito, tendo em vista que ela não é imparcial, porque é padrinho de casamento de fulano, ou ainda, acontece muito em caso de tráfico de drogas, por exemplo, porque fulaninho já moveu um processo na corregedoria por abuso de autoridade contra o policial condutor. Isso acontece demais. É um caso de imparcialidade. Ou melhor, que fere, que atinge a imparcialidade. Entendeu? Aí você alega. Como é que é o procedimento na prática? O juiz vira para a testemunha, pergunta se procede ou não. Se procede, eu já vou perder um pouco esse encantamento. Vai ouvir do mesmo jeito no processo penal, tá? Não vai ouvir como testemunha, vai ouvir como declarante. O efeito em tese é menor, você só descaracteriza. Mas vamos supor que ela bate o pé e diz que não tem nada que afete a sua imparcialidade. Sabe o que acontece? Pode acontecer uma instrução, gente. Tem instrução de contradita de testemunha. Prove. Como é que eu provo, Caio? Ó, rede social, né, gente? Ah, fulano de tal, segue fulano, tava lá na festa de casamento, tava junto na mesma casa. Junta o processo administrativo do policial. Se você pode produzir prova testemunhal. Você, advogado, já viu algum fazer? Porque não estudou. Você pega o CPC analogicamente, 567 do CPC, que a gente sabe, utiliza-se subsidiariamente ao processo penal. Pega o CPC, coloca embaixo do braço e pode colocar 3 testemunhas.
para provar a contradita. E aí você vai contraditar. Olha que coisa interessante. É assim que você vai inquirir uma testemunha. Pegou a manha? Brunão, meu querido, um grande abraço. Quarta-feira de manhã aí, todo mundo nativa. Alguém já fez contraditar de testemunha? Já fez audiência para contraditar testemunha? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Então, primeiro ponto. Relatório, objetivo. Você precisa enviesar, isso é muito importante, gente. Eu sou chato. Na hora que for montar o seu roteirozinho de perguntas, você precisa saber o que é que eu quero e pensar antes o que é que eu preciso perguntar para chegar lá. Não vai de vez, velho. Utiliza técnicas. Eu sempre falo na escola de advogados criminalistas, tem a técnica do falso foco. Às vezes a testemunha está com a história toda montadinha aqui, se você perguntar, ela vai indo. Você foge do foco, muda de assunto, pergunta de outra coisa e volta. Muitas vezes ela se embola. Isso é técnica de inquirição. Para fechar, gente, falei que não vou me alongar hoje. Hoje estou aqui nesse lugar maravilhoso, plena Chapada Diamantina, curtindo uns diazinhos aí, que os últimos dias foram bem cansativos. Isso é sobre liberdade, como disse Tássio mais cedo, para a gente espairecer um pouco a cabeça, mas não ia parar, claro. Posso trabalhar em qualquer lugar, acordei hoje 5 horas da manhã, verdade. Já fiz uma petição, vou fazer ainda um habeas corpus preventivo. Vou fazer a live aqui, mas daqui a pouco eu tô indo também dar uma passeada. Quem tiver indicações do Capão pode me mandar aqui que a gente vai acompanhando. Tem tempo que eu não venho, mas o ambiente está uma delícia. Tão bonito, né? Tô todo organizado, todo elegante. Ó, parece que eu tô em Salvador. Vamos lá, Robertão, pra gente fechar. Gente, outro ponto que é muito comum mesmo em audiência, é você perceber que a testemunha mente descaradamente. Professor, testemunha mente? Ave Maria, ser humano, gente. Ser humano mente muito. Pode perguntar com qualquer juiz. O juiz fica indignado quando as testemunhas mentem. E acontece muito. Porque fulano de tal é amigo, é vizinho, o cara tá lá e ele mente. E aí eu vejo muito advogado emocionado, como a gente brinca, né? Esses advogados emocionados, que quando percebem uma inverdade, dão um pulo na audiência, pirueta e querem prender em flagrante. Já vi alguns dando voz de prisão à testemunha. Gente, se emociona não, ou emocionado. Seja técnico. Caio, o que fazer se eu observo que uma testemunha está faltando com a verdade? Primeiro, se faltar com a verdade, naquele caso, prejudica a sua tese, eu mando prender? Claro, né? Que não, cabeção. Você não quer prender ninguém, não, que você não é Ministério Público, não se mistura com esse povo não, rapaz. Vai prender para quê? Você quer que ela mude de ideia para corroborar com sua tese. Prender não vai melhorar. Mas você pode utilizar técnicas de pressão. Como técnicas de pressão, Caio? Fácil. Você pode ameaçar a prisão. Pois é, Murilão. O negócio de prender é que o Ministério não quer prender ninguém, não. Gente, o que é que você faz? Se você percebe uma inverdade, você pede pela ordem. Excelência, eu queria só esclarecer a testemunha. Pedir venha ao senhor, que já foi esclarecido, que faltar com a verdade em um depoimento é crime de falso testemunho. E não sei se a testemunha sabe, a pena de 2 a 4 anos de reclusão. Faz ênfase na reclusão, que ela toma um susto. Reclusão. E que fulano de tal já afirmou que estava com ele nesse momento e não estava em tal lugar. Talvez eu peça, excelência, uma acariação para a gente verificar quem está falando a verdade. Rapaz, a testemunha treme. Não mando prender, eu pressiono, eu reitero o risco de prisão, explico a pena do falso testemunho e digo que eu vou chamar fulano para provar que ela está mentindo. Isso tem um efeito simbólico muito mais forte, pô. Quer fazer ela mudar de ideia. Deu para entender que não vou mandar prender ninguém? Ó, fulano disse isso. E a gente acha que a cariação é aquele negócio absurdo. Não tem nada na cariação. Mas a testemunha não sabe como é uma cariação. Se ela continuar, você pode inclusive dizer que cabe prisão em flagrante. Temos inclusive autoridades aqui policiais na sala para efetuar a prisão. E eu já fiz isso. A pessoa começa a tremer. Só que olha a técnica de entender de gatilhos mentais. Você ameaçou prisão. Ela começa a pensar na dividida, farinha pouca, meu pirão primeiro. Por mais que eu queira ajudar um amigo com um falso testemunho, quando alguém me ameaça, eu ameaça flagrante, eu visualizo aquilo, eu vejo uma autoridade quase chegando para me algemar, eu fico desesperado, aí que entra o seu papel, entendendo de pessoas, de conexões, e dá a tábua de salvação. Mas eu queria, excelência, também salientar que mesmo em caso de falso testemunho, caso haja a retratação,
não vai haver qualquer punição. O artigo 342, parágrafo tal, diz isso. Entendeu psicologicamente o que eu fiz? Eu ameacei, eu pressionei, mas eu dei a tábua de salvação, ela se apega à tábua de salvação para não morrer afogada. E começa a falar aquilo que eu acho interessante que ela fala. Se eu mandar prender ostensivamente, vai que prende mesmo. A gente já me viralizou um vídeo aí que o cara chegou com a ordem de prisão para testemunha. Ah, pelo amor de Deus. Vai mudar o que isso na prática? Você quer que ela fale a verdade, então a melhor forma é utilizar essa porrada com gatilho de recuo. Deu para entender? Queridos, já encaminhando aqui para o final, hoje eu falei que a live vai ser bem curtinha, 20 minutinhos, 25 minutinhos. Queria saber se está tudo certo por aí. Ó, a galera fazendo indicações, fumaça é de lei. Eu já fui na fumaça, viu, Marcelão? Gostei bastante também, mas é uma andada boa, viu? Robertão passou aí todo o itinerário. Quem não sabe, estou aqui no Vale do Capão. Dá para ver, né? Que não é o ambiente natural. Mas não poderia, claro, ir continuar o meu dia hoje sem fazer o café com penal com vocês. Isso é missão de vida mesmo. Vamos alinhando. Todas as quartas-feiras estamos por aqui. Então, para fechar, fazer aquele apanhado geral. Como inquirir testemunha? O que é que eu falei de inquirição de testemunha? O primeiro ponto é o principal, tá, gente? Você precisa ter um objetivo. Eu fico indignado porque eu falo isso tanto. A galera vai e volta, vai e volta. O que é que eu quero nessa oitiva? Quebrar uma qualificadora. O que é que eu quero nessa oitiva? Provar uma nulidade, que não houve questão de flagrante ou que não havia fundamento para busca e apreensão. Eu preciso organizar perguntas para isso. E pense na hora que vai fazer o roteiro nas respostas, para você fazer um encadeamento. Ah, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Isso é muito interessante, tá? Muita gente falando aí do curso da Escola de Advogados Criminalistas. Estamos com inscrições encerradas, tá, Alessandra? As turmas são fechadas, não temos ainda uma previsão concreta para a reabertura. Vez por outra, ocorre de alguém gerar um boleto, mas não fazer a inscrição, e aí surge uma ou duas vagas residuais. Eu, em breve, vou informar vocês caso ocorra, tá? Já começamos, dia 17, lá na escola nós temos uma aula interessantíssima, que é a atuação no STJ, velho. A atuação no STJ, massa demais. Ensinar a fazer um recurso especial, ser conhecido, ser provido, um HC substitutivo. Então, para quem está aí na escola, nossa próxima aula, dia 17, vai ser sobre a atuação do advogado criminalista no STJ. Massa, Luísa. Vimos ainda hoje como contraditar a testemunha. Eu vejo muita gente se embolando, gritando: doutor, eu quero contraditar. Calma, nem perguntei quem é a testemunha ainda. Após qualificação, antes do compromisso. E o que fazer em caso de falso testemunho. Fechou? Queridos, mais uma vez, queria agradecer a todos por mais uma quarta-feira, curtinha, direta, objetiva. Você que está no seu trabalho, está na academia, está aí no trânsito, deslocando, muita chuva, né? Eu soube que está muita chuva em Salvador, aqui o clima está um pouco mais ameno. Informar vocês que estão abertas também as inscrições para o meu curso de oratória, o curso Express de oratória. É o mini curso de oratória, fale bem em 2 horas. Curso também, como a gente costuma ser, direto, objetivo, 2 horinhas de duração. Quem tiver interesse de falar melhor, eu vou ensinar algumas técnicas de oratória, chamar pelo nome, gatilho de atenção, gatilho de persuasão. Vai também ter um módulo diferenciado, disponibilizado nos próximos dias. Então, quem tiver interesse será muito bem-vindo. A escola está com inscrições encerradas, mas o curso de oratória, fale bem em 2 horas, é um curso muito específico. 2 horinhas para a gente falar melhor. Afinal, falar bem encanta, falar bem convence, falar bem vende. Uma ótima quarta-feira a todos. Muito obrigado mais uma vez pela confiança, por estarem aqui. Quem tiver dúvida sobre qualquer dos cursos, só mandar uma mensagenzinha por inbox que eu respondo. Link na bio. Beijo, gente. Amo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Play nas mini férias.